Saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor, né? Mais um estudo bíblico do curso de teologia, né? A qual Deus tem nos abençoado aí, a qual Deus tem feito grandes coisas na minha e na tua vida, amém? Peço desde já perdão pelo atraso desse estudo do volume 2, que vamos estar dando a continuidade, né, a este curso, que é o volume 2, o primeiro tema, que é sobre o livro de Esté, a qual vamos estar dedicando uma parte do tempo para estar estudando, examinando ali o livro de Esté. Aleluia. Que está lá no livro de Esté, o versículo-chave, é o capítulo 4, versículo 14 de Esté. Vamos estar dando início à leitura e à oração, né? Estamos dando continuidade. Soberano Deus e eterno Pai, Todo-Poderoso, estamos aqui, ó Senhor, debaixo da Tua graça, do Teu amor, da Tua infinita misericórdia, Senhor. Estamos, Senhor, em busca, ó Senhor, de Te conhecer, ó Pai, em busca, Senhor, do conhecimento espiritual, ó Pai. Abre, Senhor, as nossas mentes, ó Pai, nos dá entendimento e sabedoria, ó Senhor. Nos revela, Senhor, a Tua palavra, ó Pai, que nós não somos, Senhor, melhores do que ninguém, ó Deus. Estamos todos no mesmo barco, numa só trajetória, ó Pai, que é conhecer a Ti, ó Deus. Nos abençoa, ó Pai, vai em cada família, ó Senhor, derramando chuvas de bênção, ó Pai, alegria e paz, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Vamos estar lendo lá o livro de Esté, capítulo 4, versículo 14. Que diz assim a palavra do Senhor: porque se de todo te calasse neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Aleluia. Como sabemos, o propósito do livro de Esté demonstra a soberania e o cuidado amoroso de Deus por seu povo. O livro de Esté vai nos citar, essa é a principal proposta do livro de Esté, é a demonstração da soberania de Deus. O autor do livro de Esté, portanto, é desconhecida. Ninguém sabe exatamente quem escreveu o livro de Esté. Provavelmente Mardoqueu. Alguns estudiosos sugerem Esdras ou Neemias, por causa da similaridade entre eles no estilo de escrita. É como lá no livro de Hebreus. Também não sabemos a certo quem escreveu o livro de Hebreus. A mesma coisa Esté. Nós acreditamos que seja o Mardoqueu, o próprio personagem que vai estar sendo citado, ou provavelmente Neemias ou Esdras, algum desses três, mas na minha visão, provavelmente seja Mardoqueu, né? A data aproximadamente que foi escrito esse livro da Bíblia, né, o livro de Esté, provavelmente tem sido há 460 anos antes de Cristo. Porque Esté, quando se tornou rainha em 470
409 a.C. ela se tornou rainha. Aí é uma proximidade que eu tenho assim em mente. Então provavelmente foi escrito esse livro de 470 anos antes de Cristo. Como falei, o versículo-chave foi o que acabamos de ler. Esté capítulo 4, 14. Os personagens chaves do livro de Esté é a própria Esté, Mardoqueu ou Mordecai, o rei Assuero e Amã. E o lugar onde vai ser narrada essa história é o palácio do rei em Susa, na Pérsia. E vamos tá aprofundando mais sobre este livro de Esté. O que eu acabei de citar é mais ou menos para ter uma noção, a base de quem foi que escreveu o livro de Esté, qual é a proposta do livro de Esté. E como tenho que citar, o livro de Esté não cita em nenhuma das partes o nome de Deus, mas nós podemos observar a soberania dele, o cuidado dele com o seu povo. Existem muitos lugares na Bíblia que se refere ao poder de libertação de Deus. Há muito lugar que retrata acerca da libertação de Deus para com o seu povo. Repetindo novamente, aí, como citei, estamos já no segundo volume do estudo. O primeiro tema do volume é sobre o livro de Esté. Aí vai ter o filho pródigo, o semeador, e se não me falha a memória, examinai-vos a vós mesmos para saber se está na fé. É um dos temas que vamos estar estudando nesse segundo volume. Voltando, a Bíblia refere ao poder da libertação de Deus em muitos lugares na Bíblia. Pegar de Gênesis, Êxodo, Deuteronômios e assim vai. Um deles é também o livro de Esté. Eu gostaria de tomar um tempo neste artigo para olhar para este livro e as lições que ele nos dá. Eu queria tomar um tempo exclusivo, que é pouco tempo, mas vou tentar resumir tudo, que é o livro de Esté, para se estudar, é o melhor livro que tem. Por mais que seja complicado algumas partes de entendermos, mas também na minha conclusão foi o melhor livro, história citada, que eu amei. É um dos livros que eu posso botar na prateleira ali, que provavelmente eu venha ministrar ou estudar mais vezes. No capítulo 1, versículo 1, e o capítulo 2, vamos estar retratando sobre o pano de fundo desse contexto do livro de Esté. Os acontecimentos descritos no livro de Esté aconteceram quando o povo de Israel era cativo na Babilônia. Do pretexto da escrita desse texto foi quando o povo de Israel foi foi cativo, foi preso e foi levado para a Babilônia. O local da história é Susa, como eu havia citado, a cidade onde o rei da Pérsia e da Pérsia Média, que era o rei Assuero, vivia. Este rei, após mandar embora a sua primeira esposa, a rainha Vaste, ele estava buscando uma nova esposa para se tornar rainha. Nesse intuito, organizaram
uma competição onde mulheres de todo o reino foram convidadas a vir até Susan, com o propósito de que uma delas preenchesse o lugar vazio da rainha. No livro de Esther, capítulo 2, versículo 1 ao 4, vai estar falando sobre essa necessidade e o motivo a qual o rei mandou a rainha Vasti embora. Cita aqui, a rainha Vasti desobedeceu o rei Assuero e por isso ela veio ser tirada do seu posto de rainha. No caso, o rei Assuero se separou e ali ele precisava de outra rainha. E aí chamou as meninas de Susan, das regiões próximas, para ir em uma festa, a qual ele, claro, ia escolher uma aos olhos dele para se tornar rainha no lugar de Vasti. E a felizarda foi Esther. No meio dessas mulheres estavam também Esther, uma jovem hebreia, que foi criada por Mardoqueu ou Mordecai, como já havia dito, mas vou estar citando como Mardoqueu, um dos cativos que foram trazidos de Jerusalém por Nabucodonosor. Lá atrás, se você for ver, que era o rei da Babilônia, Nabucodonosor. E o livro de Esther, capítulo 2, 5, 7, vai estar falando que finalmente esta jovem, após obter a graça primeiro de Hegai, guarda das mulheres, Esther 2:9, segundo a graça de todos que viram, que é Esther capítulo 2, versículo 15. E por fim, e mais importante, a graça do próprio rei. Quando o rei viu Esther ali na festa, se admirou, ficou encantado, e como todos ali já tinham despertado um sentimento afetuoso por Esther, afetivo ali, ele decidiu ficar com Esther mesmo. Ganhou a competição, no caso, a qual o rei colocou perante aquelas jovens. Então Esther se tornou a nova rainha. E devido a isso tudo, a essa trajetória a qual eu citei, Esther foi a felizarda de se tornar nova rainha em meio a tantas jovens que tinha. Contudo, ela não revelou a ninguém que era judia, conforme a ordem dada por Mardoqueu. Esther, no tempo ali que se passava aquela festa, ela não falou que era hebreia e nem judia, por causa que o tio dela falou: você vai, mas não conte a ninguém que você é do povo judeu, com medo, sei lá, de uma repreensão, de não ser aceita porque era do povo judeu. Esse é um dos pontos de vista neste estudo. Então ninguém, nem mesmo o rei, sabia qual era a nacionalidade de Esther. Ninguém sabia onde foi que Esther nasceu. Ninguém ali presente naquela festa sabia da nacionalidade de Esther. E como a gente vai ver mais lá à frente, demorou para Esther se revelar, revelar onde foi que ela nasceu realmente, qual era a tribo dela. Vamos lá para Esther capítulo 3, sobre o início dos problemas, aonde o problema começa na vida tanto de Esther como de Mardoqueu, que vai retratar em Esther capítulo 3, versículo 1. Embora tudo parecia estar bem, aparentemente,
uma nova pessoa que vem trazer grandes problemas. Aí aparentemente ali estava tudo bem e do nada aparece uma pessoa, um personagem que ia trazer problemas para a vida de Esther e Mardoqueu. Lá em Esther capítulo 3, do versículo 1 ao 6, nos fala sobre essa pessoa e o problema causado. Esther capítulo 3, versículo 1 ao 2, no capítulo também 5 e 6, vai retratar. Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedate, Agag, e o exaltou, e pôs o seu assento acima de todos os príncipes que estavam com ele. No caso, devido a Amã ter trazido Esther, foi um dos canais ali, de ter apresentado, ali o rei exaltou Amã, colocando uma cadeira acima dos príncipes ali, que tinha naquela cidade. E todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Aí foi aonde começou o problema. Deus deu esse decreto, esta ordem real, para todos se curvar perante Amã. Quando Amã chegava no lugar, era de praxe, porque foi ordem do rei, todos ali que estavam se curvar perante Amã. Mas só que Mardoqueu não se inclinava e nem se prostrava a Amã. Não era por falta de rebeldia, mas vamos estar dando continuidade mais lá para frente para vocês entenderem. Não era porque Mardoqueu tinha desobediência ao rei, não. É um mistério a qual é pouco entendido e precisa de um estudo detalhadamente para nós entender o porquê Mardoqueu não se inclinava para Amã. Vendo, pois, Amã, continuando, que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor, ou em outras palavras, se encheu de ódio. Amã, quando via que Mardoqueu, quando ele passava, não se inclinava, ali ele veio crescer um ódio, porque era o único a qual desrespeitava ele, na concepção de Amã. Porém, deteve a ideia de seu propósito de pôr as mãos só em Mardoqueu, porque ele havia declarado de que o povo era Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir a todos os judeus, o povo de Mardoqueu que havia em todo o reino de Assuero. Ali Amã planejou uma estratégia, veio à mente dele, por causa deste ódio, deste rancor que ele guardou de Mardoqueu, e bolou uma estratégia de dar um fim, destruir o povo judeu, por causa de Mardoqueu. E era um grande número de povo judeu no reinado de Assuero. Aí, começando do fim desta passagem, parece que estamos realmente no início de grande problema. Quando a gente nos deparamos já no finalzinho dessa passagem que eu citei, do capítulo 3, podemos observar o início de um grande problema. E que, se não fosse Deus provendo ali os judeus com a mão forte, poderia ter acontecido uma catástrofe. Amã, um homem a quem o rei tinha exaltado sobre todos os príncipes,
que estavam com ele, isto é, o homem que era o segundo no comando no reino. Estava cheio de fúria por Mardoqueu, porque ele se recusou a curvar-se perante ele. Por esta razão, ele queria destruir toda a nação de Mardoqueu, ou seja, os judeus. Por causa que Mardoqueu não se inclinava, não prostrava perante a ele, resolveu acabar com a nação de Mardoqueu, no caso com o povo judeu. Embora parecesse evidentemente loucura que ele quisesse destruir toda uma nação por causa de um homem que não se curvou diante dele, existem mais percepções espirituais em suas ações do que à primeira vista nos revela. No caso que eu quero dizer, na primeira leitura comigo, não sei se com você está sendo assim, está parecendo uma loucura dizer que por causa de um só homem, a mãe ia destruir uma nação inteira, por causa que o homem não se curvava perante a ele, perante a ordem, o decreto que Deus colocou. E para nós perceber, quando a gente começa a ler e a entender, nós vemos não percepção física, mas sim espiritual na ação de Amã. Aí, à primeira vista que a gente vem procurando entender, quando nós voltamos de novo na segunda vez, aí que a gente vai entender o ponto a qual o livro de Esther vai nos revelar. Realmente, desde o grande reino no qual Amã era o segundo no comando, estendendo da Índia até a Etiópia, que cita lá no livro de Esther, capítulo 1, podemos entender que nenhum judeu sobrevivia se Amã suprimisse sua ameaça. No caso, se Amã botasse em prática a ação que ele tocou no coração, no pensamento, nenhum judeu ia sobreviver. Agora, se isto acontecesse, então a questão é como Cristo nasceria. A primeira pergunta que levanta é isso: se isso realmente acontecesse, como é que Cristo, como é que Jesus ia nascer? Porque Deus tinha prometido inicialmente a Abraão, desde lá do capítulo de número 17, versículo 7 de Gênesis, e Gálatas 3,16, e mais tarde a Davi, que de seu povo sairia o Cristo. No caso, Deus se levantou desde o primórdio ali de Abraão, que do meio do povo judeu ia nascer o Cristo, o Salvador. Contudo, se as ameaças de Amã se realizassem, então a promessa sobre Jesus Cristo poderia não se cumprir e todo o plano de salvação de Deus falharia. As ameaças de Amã não eram apenas a paranoica ou loucura dele, mas completamente diabólica. O que eu quero dizer, ali o pensamento de Amã corria um pensamento colocado na mente dele. Mas quem colocou, Jadson, esse plano na cabeça de Amã foi Satanás, porque Satanás sabia do plano de Deus, que do meio do judeu ia nascer Jesus Cristo, a qual ia ser o Salvador da humanidade. Então, desde esse tempo aí, Satanás já estava levantando uma investida para que não acontecesse, que o Salvador nascesse. Então colocou esse plano, que se Amã conseguisse destruir a nação judaica toda, Jesus não ia poder nascer e Deus não ia poder mandar o Salvador para nos salvar. No caso, era uma estratégia diabólica, era uma estratégia de Satanás naquele tempo.
No caso, era o mal que estava atuando por trás de Amã. É aí que entra um mistério lá do livro de Efésios, quando diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra os principados, as potestades do mal, que estão nas regiões celestiais. Aí, tentando cancelar a vinda de Cristo, destruindo todas as nações, exatamente como em séculos mais tarde, ele tentou, através de Herodes, matar o Cristo antes que ele cumprisse sua missão. E também foi Satanás que usou Herodes para tentar matar Jesus quando nasceu ali, que deu o decreto de matar todas as crianças que tivesse da faixa etária de 1 a, se não me engano, a seus 2 anos. No caso, isso tudo foi estratégia maligna, para que a nossa salvação não viesse. No caso, que Cristo não viesse concluir a missão para a qual ele foi designado. Resumindo então, o primeiro problema de Deus em relação à promessa de Jesus Cristo, aqui temos um homem que tinha em sua mente o propósito de cancelar essa promessa, matando, destruindo todos os judeus. A questão é, será que Deus é capaz de defender suas promessas? Será que Deus é capaz de defender os seus preceitos, as suas promessas? Normalmente, as promessas de Deus são quebradas, ou podem elas ser quebradas pelo mal, ou qualquer homem, mesmo sendo este homem o segundo no comando de um reino tão vasto de seu tempo. O que eu quero dizer, Deus não quebra a promessa que ele faz para um homem, mas sim aquela pessoa pode quebrar a promessa que Deus tem naquela vida, ou as forças do mal, ou outra pessoa. Mas Deus nunca irá voltar atrás, revogar a promessa que ele um dia fez. Ainda assim, acima, expulsemos o problema. Ainda não dissemos nada sobre a causa deste problema. De fato, alguns de nós podemos questionar por que Mardoqueu não se curvou diante de Amã, mostrando-lhe respeito. Muitos de vocês podem estar se perguntando, mas por que Mardoqueu não se curvou? Por que Mardoqueu não obedeceu o decreto do rei? Por que Mardoqueu não respeitou essa lei a qual o rei botou perante Amã? Afinal, Amã era o segundo no comando, o homem mais próximo ao rei. Isso é bem claro. Porque então Mardoqueu não prostrou homenagem a ele como o rei ordenou? Lá no livro de Esté, capítulo 3, versículo 21. Era o orgulho? A resposta é não. Não era o orgulho de Mardoqueu. Está bem além disso. E vou estar citando agora. A razão pelo qual Mardoqueu não prostrou a homenagem a Amã será compreendida se você prestar atenção na parte do texto que diz que Amã era um gatita. Isto significa que então que ele veio de um reino de Agar, um rei dos Malaquitas, que em outras palavras significa, se não estivermos equivocados, que ele mesmo era um malaquita. Então, é onde está o ponto aí agora. Por Amã ser um malaquita. Porque quando fala que Amã é uma gatita, certamente ele é do reino de Agar e são um povo amalequitas que vivem lá. Aí, o que há de errado nisto? Você pode estar se perguntando aí agora. O que há de errado nisto? Ele ser amalequita. Aí a gente vai voltar um tempo no passado. Vamos aprofundar mais para o passado. Voltar um tempinho. O problema
é que os malaquitas lutaram contra Israel quando estes estavam a caminho da terra prometida, que está lá no livro de Êxodo 17. O problema é esse, porque foi os amalequitas que confrontaram Israel quando Deus falou que ia dar a terra prometida a Israel. Eles foram chamados por Deus de inimigos de Deus. Então, espera aí um pouco. O povo amalequita, como diz lá em Êxodo, lutou tentando impedir a promessa de Deus para o povo de Israel. E ali em Êxodo mesmo, Deus fala que o povo amalequita se tornou o inimigo de Deus. No caso, Deus não quer nada com ninguém de Amaleque, do povo amalequita ou do povo de Agar. No caso, Deus não queria conta com Amã, por causa que ele era da tribo de Amaleque. No livro de Êxodo 17, versículo 14 e 16, vai nos dizer claramente: então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória em um livro. No caso, Deus dizendo, preste bem atenção. Êxodo 17, 14 e 16. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória em um livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar, a qual chamou o Senhor é minha bandeira, que aí dá na tradução hebraico, Jeová Nissim, Deus é a nossa bandeira. E disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque, de geração em geração. Quando Deus mandou Moisés escrever isso em um livro, foi para nos orientar que de geração em geração, Deus ainda, até hoje, é contra aquele povo. Deus até hoje não é a favor daquele povo de Amaleque. No caso, Deus vai erradicar todos daquela tribo. Amã, então, sendo um amalequita, é aí onde vamos entender. Era um inimigo de Deus. Por Amã ser daquela tribo, era inimigo de Deus, querendo ou não. Por mais que ele não participou daquela afronta contra Israel, mas por ser daquela tribo, era inimigo de Deus. Aí por isso que Mardoqueu tinha duas escolhas. Qual eram essas duas escolhas, Jades? Vou estar falando agora. A primeira escolha dele era honrar a Amã, o inimigo de Deus, porém desonrar a palavra de Deus. Ou a segunda escolha de Amã agora, ou honrar a palavra de Deus e negar, prestar homenagem a Amã. No caso, ele ficou dividido em duas escolhas. Ou eu escuto a palavra de Deus e presto homenagem a Amã, que é um inimigo declarado do próprio Deus, ou eu fico do lado de Deus e nego Amã. No caso, ele ficou das duas uma. No caso, como ele não é besta e nem doido, ele poderia estar velho, mas ele não era idiota e nem besta de ficar contra Deus. Aí ele pegou e preferiu obedecer a Deus. Por mais que o homem viesse julgar ou confrontar ele, ele ficou ali firme. É o que muitos de nós tem que estar firme no alicerce, que é a palavra de Deus, a qual Deus nos enviou. Aleluia. E agora, de fato, ninguém pode dizer que ele representa Deus quando ele está pronto na primeira ocasião de comprometer-se com a palavra de Deus. A única maneira de conhecer a Deus é através de sua palavra. E a única maneira de permanecer em Deus é permanecer em sua palavra. Mardoqueu decidiu
não desonrar a palavra de Deus e prestar homenagem curvando-se perante o inimigo de Deus. Em outras palavras, ele decidiu permanecer em Deus, confiando que Deus o livraria conforme suas promessas. A segunda questão que necessita de resposta é: será Deus capaz de livrar Mardoqueu, um homem que permaneceu nele? Será que Deus poderia livrar Mardoqueu, um homem que decidiu a Deus do que ao homem? Mais especificamente, Deus é capaz de livrar-nos de nossos perigos quando decidimos confiar nele e permanecermos firmemente em sua palavra, ou apenas estarmos expostos ao desejo e ao poder dos homens. A resposta a esta questão, a qual eu falei, temos que seguir lendo o livro de Esté. E aí vamos continuar no livro de Esté, capítulo 3. Que vamos entrar agora sobre Esté e Mardoqueu. Após Amã decidir destruir todos os judeus, ele precisava estabelecer uma data para isto, para obter a permissão do rei. No livro de Esté, capítulo 3, nos fala que ele fixou uma data no 13º dia do 12º mês. Esté, capítulo 3, versículo 13, fala: e que após ele afirmar que os judeus não cumpriram a lei do rei, ele tinha a lei de Deus. E depois de oferecer ao rei uma grande quantia de dinheiro, uns 10.000 talentos de prata, ele finalmente obteve a aprovação de seu plano. E está lá no livro de Esté, capítulo 3, versículo 8 ao 10. A ordem em relação à destruição dos judeus foi escrita sobre a custódia do próprio Amã e foi enviado a todas as províncias do rei, causando grandes lamentações entre todos os judeus. Esté, capítulo 3, 12, 15, capítulo 4, 3. O próprio Mardoqueu estava tão triste que rasgou as suas vestes e vestiu-se de saco e de cinza e saiu pelo meio da cidade clamando com grandes e amargo clamor. Livro de Esté ainda, mas o capítulo 4 ao 1. Esther, que ainda não sabia sobre o decreto, ficou muito triste quando soube que Mardoqueu, seu pai adotivo, estava muito amargurado e enviou um dos seus servos até ele para descobrir qual o motivo. Esté 4, versículo 4 e 6. Por meio deste servo, Mardoqueu faz saber tudo o que tinha acontecido, pedindo-lhe também para ir ao rei e rogar por seu povo. Esté, capítulo 4, versículo 7 e 9. Como deve lembrar-se, Esté, sendo rainha, não tinha uma posição pequena no reino. Contudo, no princípio, ela ficou resultante em fazer o que Mardoqueu havia pedido. Uma vez que não era permitido a ninguém ir até o rei sem ser convidado, que está lá no livro de Esté 4, 10 ao 12,
Alguém poderia esperar que uma vez que Esther, a rainha, estava resultante em ajudar, não haveria a menor possibilidade para Mardoqueu e os judeus escaparem da ira de Amã. Contudo, as coisas não são assim, porque apesar de Esther estar resultante, a promessa de Deus sobre a fidelidade de Mardoqueu não dependia, de Esther. E Deus não poderia deixar Mardoqueu, porque se Mardoqueu ficou firmemente na fidelidade de Deus. Mas Deus sabia que não dependia de Esther, mas dele mesmo. Ele era responsável em encontrar uma saída. Certamente Esther era uma ótima possibilidade, e foi por isso que Mardoqueu pediu a ela. Mas o fato de ele ter pedido a ela não significa que sua confiança estava nela e não em Deus. Veja sua resposta à relutância de Esther, que se encontra Esther, capítulo 4, versículo 13 ao 14. Não imaginem no teu íntimo que por estares na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Mardoqueu confiou em Deus. Sua resposta dada a Esther mostra que ele estava ciente que Deus havia levado Esther ao reinado para este tempo de dificuldade. É por isso que ele pediu ajuda a ela. Contudo, quanto ele viu que ela estava relutante, ele a disse que mesmo sem sua ajuda, Deus era capaz de libertar os judeus de alguma outra maneira. É realmente incrível como Mardoqueu confiava em Deus. Segundo essa lição, devíamos confiar em Deus e não no homem. Jeremias capítulo 17, 5, 8 nos diz: de antemão o que acontecerá se colocarmos nossa confiança no homem, e o que acontecerá se colocarmos nossa confiança em Deus, que diz: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor, porque será como tamangueira no deserto, e não verá quando vem o bem. Antes morrerá nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Bendito. Isso significa fiel. O homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como árvores plantadas junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. De um lado temos um homem que confia nos homens e cujo coração está diante de Deus. E do outro lado tem um homem que confia em Deus. Um é como a tamangueira no deserto e o outro como a árvore plantada junto às águas. Um habita no deserto árido, enquanto o outro junto ao rio, ou seja, lugar cheio de vida. Voltando a Mardoqueu, sua resposta mudou a mente de Esther,
que podemos observar no capítulo 4, versículo 15 ao 17, que então disse Esté, e tornassem a dizer a Mardoqueu: vai ajuntar todos os judeus que se acharem em Susa, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas servas também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se parecer, pereci. Então Mardoqueu foi e fez conforme a tudo quanto Esté lhe ordenou. No 3º dia, Esté finalmente foi ter com o rei, conforme ela poderia ter sido morta ao ir lá ser convidada. Ela poderia ter sido morta ao ir lá sem ser convidada. Como vai nos dizer Esté capítulo 4, versículo 11. É certo, se o rei estendesse seu cedro de ouro para ela, que está lá no versículo 2, nos diz o que realmente aconteceu. Esté capítulo 5, versículo 2, que diz: e sucedeu que, vendo o rei e a rainha Esté, que estava no pátio, alcançou a graça aos seus olhos, e o rei estendeu para Esté o cetro de ouro que tinha na sua mão, e Esté chegou e tocou a ponta do cedro. Deus, durante a competição, fez com que Esté ganhasse graça do rei e a fizesse a rainha, que nós vimos no capítulo 2, versículo 17. Apenas para este momento difícil, que está escrito no livro de Esté 4:14. Agora, quando o tempo de Esté entrar em ação chegou, Deus novamente a fez ganhar a graça do mesmo homem, e não foi condenado à morte por ter entrado na corte sem ser convidada. Nesta vista, o rei Esté convidou-lhe e Amã para um banquete que ela havia preparado para eles aquela tarde. Quando eles foram, outro banquete foi arranjado para a próxima tarde, que está escrito no capítulo 5, 3 ao 8. Conforme veremos, o tempo de um banquete ao outro foi realmente muito crítico. Agora vamos lá para o capítulo 5, versículo 8, que nós vamos ver a libertação daquele povo. O convite da rainha para o outro banquete no dia seguinte causou muita alegria em Amã. Capítulo 5, 9. Uma vez que foi uma grande honra festejar com a realeza, contudo sua alegria torna-se em ira ao ver Mardoqueu à entrada do palácio, e que ele não se levantara nem se movera diante dele. É claro que, apesar da situação, Mardoqueu não estava disposto a prestar homenagem a Amã. Ele continuou confiando em Deus e em sua palavra. Ele continuou a acreditar que Deus livraria ele e sua nação. Contudo, a ira de Amã aumentou ainda mais. Quando ele retornou para casa, apesar da alegria por ter sido convidado pela rainha, ele confessou a sua esposa e seus amigos sua ira por Mardoqueu. Sua esposa e amigos lhe deram a seguinte sugestão, no capítulo 5:14, que diz: então lhe disseram Zeres, sua mulher, e todo seu amigo,
faça-se uma forca de 50 covados de altura. E amanhã dize ao rei que nela seja enforcada Mardoqueu. E então entra alegre com o rei ao banquete. E este conselho bem pareceu a Amã, que mandou fazer a forca. Parece que a situação ficou pior ainda para Mardoqueu. Amã não esperaria até o dia definido para a destruição dos judeus, para vê-lo morto. Ele queria que isto acontecesse o mais rápido possível. E, de fato, na manhã seguinte, claro que se Deus fosse dar libertação a Mardoqueu, tinha que ser naquela noite, porque na manhã seguinte o plano já ia estar executado. Então Deus tinha que se mover o mais depressa possível. E foi o que ele fez. No capítulo 6, verso 1 e 3, naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro de registro das crônicas, as quais se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigta e Teres, dois dos camareiros do rei, da guarda da porta, que tinha procurado lançar a mão do rei Assuero. Então disse o rei que honra a distância se deram por isso a Mardoqueu. Que honra foi que deram a Mardoqueu por ele ter feito isso. E os servos do rei que ministravam junto a ele disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Mardoqueu, algumas vezes, antes de Esther tornar-se rainha e antes de Amã ser elevado ao segundo comando, tinha protegido o rei contra os conspiradores que planejou por dois camareiros, os guardas da porta, que era Bigta e Teres, que está lá no livro, no capítulo 2, versículo 21 e 23. Embora isto tenha sido escrito nas crônicas, isto é, no diário oficial do reino, nada foi feito para honrar Mardoqueu. Contudo, isso não foi acidental, uma vez que foi através deste ato não honrado que Deus traria a libertação para ele. Exatamente no momento que ele mais precisava. Então, na noite em que seria a última noite para Mardoqueu, fugiu o sono do rei. Embora não esteja escrito explicitamente, os resultados mostraram que foram divinamente planejados de modo que ele ficasse acordado e fazer as coisas que se seguiram. A primeira coisa foi pedir que lhe trouxessem o livro das crônicas. Como já sabemos, este livro contém também os registros dos atos de Mardoqueu. Contudo, certamente, este não era o único registro nesse livro. Ao contrário, um diário como este deveria ter centenas de anotações. Entretanto, naquela noite havia uma única anotação que precisava ser lida, e finalmente foi esta anotação que foi lida. E não foi outra senão aquela referente a Mardoqueu e o bem que ele fez ao rei, e pelo qual não havia sido ainda honrado. Após o rei saber disso, desse registro, e que Mardoqueu não tinha sido ainda honrado, adivinhe o que aconteceu.
ele decidiu honrar Mardoqueu no dia seguinte. Então pela manhã veio Amã para pedir ao rei que enforcasse Mardoqueu. Uma surpresa desagradável o esperava. Então o rei decidiu honrar Mardoqueu naquele dia, no dia da morte que seria para Mardoqueu, a qual Amã já tinha ido de manhã cedo planejar a estratégia para matar Mardoqueu, mas ele não esperava por uma notícia, que vai nos dizer o capítulo 6, versículo 4 ao 9. Então disse o rei: quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei, para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que lhe tinha preparado. E os servos do rei lhes disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará ao homem de cujo a honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradaria ao rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Assim disse Amã ao rei: para o homem de cuja honra o rei se agrada, traga a veste real que o rei costuma vestir, como também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se a coroa real na sua cabeça, e entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes mais nobres do rei, e vistam delas aqueles homens a quem o rei deseja honrar, e leve-no a cavalo para as ruas da cidade, e apregoai-se diante dele. Assim se fará ao homem a quem o rei deseja honrar. Amã disse todas essas coisas, pensando que era ele a quem o rei queria honrar. Amã pensou que esta honra a quem o rei queria dar era para ele, mas no livro de Esté, capítulo 6, versículo 10 ao 12, nos fala: então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo como tu disseste, e faz assim para com um judeu, Mardoqueu, que está sentado à porta do rei. E coisa nenhuma omitas de tudo quanto disseste. E Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregou diante dele. Assim se fará ao homem a quem o rei desejar honrar. Depois disto, Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou correndo à sua casa, triste e de cabeça coberta. Você se lembra como isto começou? Como começou como Mardoqueu lamentando pelo o mal que Amã planejou contra ele e seu povo. Mas veja como terminou. Terminou com Mardoqueu, o homem que confiou em Deus, cavalgando no cavalo do rei e vestindo as roupas do rei, e com Amã, até então, o segundo homem do comando, proclamando diante dele e voltando para casa, lamentando. Com tudo isso, não é o fim da história. Aconteceram mais coisas durante o banquete com a rainha. Durante o banquete, Esté revelou sua nacionalidade ao rei e que Amã planejou destruir a nação dela. Quando o rei ouviu isto, ficou furioso. Capítulo 7, versículo 7 ao 8. E quando os reis naqueles dias ficavam furiosos com alguém, é certo se estiver o agrado de Deus,
o propósito para sua vida era muito desagradável. E de fato, foi o que aconteceu a Amã, que pôde finalmente usar sua forca pessoalmente. No capítulo 7, versículo 9 e 10 diz: Então disse Arbona, um dos camareiros que serviam diante do rei: Eis que também a forca de 50 covados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falará em defesa do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei: Enforcai-o a Amã nela. Enforcaram, pois, a Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. É óbvio que o papel de Mardoqueu e Amã era reverso. Amã, o segundo homem no comando e o homem que planejou destruir toda a nação judaica e enforcar Mardoqueu, terminou enforcado na forca que ele mesmo tinha preparado para Mardoqueu. Mas ainda está no último versículo do livro de Esté, que se encontra no capítulo 10, versículo 3, que nos diz que Mardoqueu, homem que confiou em Deus, foi feito o segundo no comando, tomando o lugar de Amã. Finalmente, como o 13º dia do 12º mês foi definido como a total destruição dos judeus, o rei não apenas cancelou essa ordem, mas também inverteu a situação. Sobre a nova ordem, que se encontra no capítulo 8, versículo 11 ao 12. Nela, o rei concedia aos judeus que havia em cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defenderem a sua vida, para destruírem, matarem e aniquilassem todas as forcas do povo e da província que viessem contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus bens, os seus bens, em um mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar. Foi realmente uma grande libertação de Deus que tivemos. Mardoqueu, o homem que confiou em Deus, começou a lamentando e sobre a ameaça de ser enforcado por Amã, mas terminou glorificado por seu inimigo e assumindo a posição do segundo no comando. De maneira similar, os judeus começaram chorando e lamentando e terminaram festejando. Livro de Esté, capítulo 8, 17. E seus inimigos totalmente destruídos. Capítulo 9, 1. Ao contrário, já estou terminando. Ao contrário, Amã, o que confiou em seu próprio poder, começou com o segundo no comando, alegre, preparando o enforcamento de Mardoqueu, mas terminou lamentando e, por consequência, enforcado na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. A conclusão. Terminando este breve resumo do livro de Esté, que ainda tem mais aulas, acho que tem mais 3 aulas, se não me engano, poderíamos dizer que esta lição é a mesma lição que é oferecida em muitas outras partes da palavra de Deus. Isto é, a palavra de Deus é verdadeira palavra, uma palavra que não pode ser quebrada, apesar das forças contrárias exercidas pelo poder humano e maligno. De fato, aqueles que, como Mardoqueu, confiam nele, não são confundidos. Isaías 49, 23. Mas eles serão
como árvores plantadas junto às águas, que estende as suas raízes para os ribeiros, e não receia quando vem o calor, mas as suas folhas ficam verdes, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar frutos. Jeremias 17:8, para concluir, portanto. No Salmos, capítulo 37, versículo 3 ao 7, versículo 9 e 11. Confia no Senhor e faz o bem. Habitará na terra e verdadeiramente será alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, ele o fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele. Mas aquele que esperam no Senhor herdarão a terra, os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. E o Senhor, e a infinita misericórdia, vem estar sobre a tua casa, sobre o Brasil, sobre as nações. Esse foi a aula 1 do volume 2, o primeiro tema sobre o livro de Esther, que estaremos estudando. São 4 aulas abençoadas, essa foi a primeira, ainda falta mais 3. Como já falei no grupo, que a gente venha se dedicar a se aprofundar na palavra de Deus, porque é o alicerce do cristão, é o manual de vida, é a nossa força, nosso escudo. E como lá em Salmos fala, que é para a gente se deleitar de dia e de noite, lendo e estudando, e tentando compreender os ensinamentos a qual Deus tem para nós. E o Senhor possa estar me abençoando para quinta-feira estar dando a segunda aula, e a Rádio Missão e Vida só vai estar funcionando até o dia 22 de dezembro. Estaremos encerrando as atividades, estaremos retornando no dia 2 de fevereiro, se não me engano. E que o Senhor vos abençoe.